Olá, amigos patriotas, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Direito no Brasil. Como vocês podem ver, eu não estou no meu estúdio, estou em outro lugar. E aqui o sinal, ele é realmente instável. Então eu peço para vocês desculpas desde já se a imagem ficar ruim durante a transmissão, tá? Estou vendo várias pessoas chegando no chat aí nesse domingão. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço sempre por vocês estarem sempre comigo aqui, tá bom? Vamos, então, seguindo para as matérias. Lembrando também que esse computador que eu estou usando aqui, ele é um pouco fraco, tá? Então, se der algumas travadas também na hora de jogar a matéria na tela, na hora de a gente estar lendo aqui, der alguma travada, vocês me falem aí no chat, tá? Eu estou pretendendo comprar um computador novo, então eu conto com vocês, tá? Para me ajudar a comprar esse computador. Tá aí na sua tela o Pix Direita no Brasil, @gmail.com, que é a chave Pix aqui do canal, para a gente melhorar a qualidade cada vez mais dos vídeos e lives para vocês, tá bom? Vamos então seguindo. Peraí, deixa eu tirar da tela. Eu vou já colocar a primeira matéria no ar, que tem algumas matérias aqui extensas e a gente precisa passar aqui, senão a live fica muito pesada, né? Fica muito maçante vocês. Oi, mandar um abraço já para Blendo, já para todos aqueles que ajudam os moderadores aí, né? O Joaquim já está aí ajudado muito nas lives aqui nos vídeos. E vamos ler a matéria. A Argentina registra em janeiro primeiro superávit fiscal mensal em 12 anos. Isso aqui a jumentada fica maluca, eu posto algumas coisas no Instagram, principalmente sobre a Argentina. A primeira coisa que eles falam é: então vai morar na Argentina. E aí, o que eu respondo para eles? Não, não vou morar na Argentina. Meu país é o Brasil. Vocês que estão aqui de atrevidos, vocês que saiam do Brasil e vão morar em países comunistas. É isso que eu respondo para eles. Porque a Argentina, ela saiu de uma crise causada pelos comunistas. Essa que é a realidade. Milei assumiu em dezembro do ano passado. E nós estamos agora no finalzinho de fevereiro de 2024. Tem pouco mais aí, vamos dizer, deixa eu ver, 10 de dezembro, 10 de janeiro, 10... Tem 2 meses. 2 meses e pouco de governo Milei. E nós já vemos um superávit. Nós já vemos a economia na Argentina se modificando de uma forma que parece ser um milagre, mas não. É apenas uma boa gestão da direita. É apenas uma boa gestão de quem realmente quer trabalhar pelo povo, de quem realmente quer fazer um trabalho honesto. E o Milei tem feito esse trabalho. O Milei, e não só o Milei, toda a sua equipe econômica tem feito um excelente trabalho. Um excelente. Vamos lá. Pouco mais de 2 meses após assumir a presidência da Argentina, o libertário Javier Milei conquistou em janeiro o primeiro superávit fiscal mensal dos últimos 12 anos no país. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia da Argentina, que registrou um superávit financeiro de 518,408 bilhões de pesos argentinos, cerca de 620 milhões de dólares. No primeiro mês do ano, como resultado do superávit primário e do pagamento de juros da dívida pública. Este é o primeiro resultado financeiro positivo do país desde agosto de 2012 e o primeiro superávit primário registrado em um mês de janeiro desde 2011, de acordo com o Ministério da Economia. Superávit primário da Argentina em janeiro foi de 2,1 trilhões de pesos. Isso significa 2.408 bilhões de dólares.
com as receitas totais atingindo 6,1 trilhões, o equivalente a 7,361 bilhões de dólares, um aumento de 256,7% em relação ao ano anterior. Então é um fato que onde a esquerda sai e onde a direita assume, além de limpar toda a sujeira que a esquerda fez ao país, o país volta a respirar, principalmente na economia e nos setores produtivos do país, que são os mais importantes, né? É aquele que sustenta a população, né? É aquele que produz não só o alimento, mas também as coisas necessárias para o dia a dia da população. E a Argentina estava afundando cada vez mais. Empresas saindo do país, o país entrou em recessão, a economia estava indo de mal a pior. E quando a direita volta, parece um milagre, né? Parece mentira quando a gente fala, mas é a realidade. É porque é um homem honesto, é porque trabalha pelo povo. Por isso que as coisas dão certo. Por isso que as coisas dão certo. E é por isso que a gente trabalha hoje para que em 2026, ou Bolsonaro, ou quem ele indicar entrar na presidência da República desse país, no Senado, na Câmara dos Deputados, nas câmaras estaduais, para que a gente possa vencer essa batalha, limpar toda a sujeira, infelizmente, que em tão pouco tempo essa esquerda podre que está no nosso país aqui, governando o nosso país, despejou diante dos nossos olhos. Nosso dever é limpar a sujeira que essa corja fez aqui no Brasil, assim como os argentinos fizeram. Bom, vamos seguindo a matéria aqui. Então eu peço para você, como sempre, deixar o like, compartilhar muito essa live, porque a plataforma não entrega para todos as notificações de vídeos e lives que eu trago aqui diariamente, tá? Eles não entregam. Então depende de você neste momento, tios e tias do Zap que gostam do meu trabalho, para vocês deixarem o like e compartilhar ao máximo. Mas joga em todos os grupos que você faz parte. Joga em todos os grupos, pega o link, joga lá no grupo e pede para as pessoas ajudarem o Mário Robert. Pede para as pessoas ajudarem o canal Direita no Brasil crescer cada vez mais. Tá bom, pessoal? Vou jogar na tela outra matéria, dá só uma olhada. PEC dos militares avança no Senado com embates entre oposição e o governo. Então aqui nós vemos a tensão dos militares diante de um conflito entre oposição e governo para aprovar um projeto de lei que impede militares de concorrerem a cargos públicos, ou seja, de se tornarem políticos, de entrarem para a política. Se eu não me engano, esse projeto de lei prevê que se o militar quiser entrar para a política, ele terá que deixar o seu cargo definitivamente do Exército, das Forças Armadas, ou da PM, enfim, qualquer militar, qualquer agente de segurança pública militar terá que deixar o seu cargo. Especialistas afirmam que a proposta não contribui para a democracia. Lógico que não. É lógico que não. O que mais esse cara aqui que subiu a rampa, ele quer, o Satanine, ele quer que esses homens aqui fardados, que inclusive esses aqui são melancias, né? Mas os verdadeiros patriotas que cuidam de suas fardas, cuidam do Brasil, protegem o Brasil, que ainda existe, né? Alguns lá que querem fazer algo pelo Brasil, que esses sejam extirpados completamente da política, porque aí só ficam os comunistas. Prestes a ser apreciada pelo plenário do Senado. Prestes a ser apreciada pelo plenário do Senado nas próximas semanas, a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC dos militares, tornou-se mais um ponto de embate entre governo e oposição no Congresso. Enviado ao Legislativo pelo Executivo, a autoria da PEC pertence ao líder do governo no Senado, Jacques Wagner. A proposta prevê que, se algum membro das Forças Armadas se candidatar a algum cargo eletivo sem completar 35 anos de atividade, vai automaticamente para a reserva não remunerada
depois de registrar sua candidatura. Então, isso aqui, ele amarra qualquer vontade política que algum militar tenha de exercer um cargo público. Aí ele fica, de um lado, a família, o salário como militar, e de outro ele vai colocar o risco que ele pode correr de perder o seu cargo, de perder o seu salário para concorrer a um cargo público e talvez nem ser eleito. E aí ele tá na, né? Ele tá na M. Porque aí ele vai perder o seu emprego, vai perder o seu salário, pode perder as eleições. E aí? O cara fica resguardado por quem? O Estado já jogou ele na rua. Então, olha só, isso aqui faz dos militares reféns. Quem que vai querer concorrer a um cargo público? Qual militar que vai querer deixar de receber o seu salário como militar, entrar automaticamente para a reserva não remunerada? Isso aqui, ele está sendo refém do sistema. Refém dessa lei. Na minha opinião, é absurdo. Eu não sei na sua. Coloca aí nos comentários que eu quero ver. A sua opinião é tão importante, tá bom? Para esse canal. E por falar em segurança pública, por falar no Brasil afundando cada vez mais, vocês ficaram sabendo, né, daquele fato, daquele episódio da fuga dos presos em Mossoró, numa prisão de segurança máxima, uma prisão federal, onde vocês viram que o Lewandowski trouxe uma desculpa de que não tinha uma proteção no teto, eles fugiram pelo teto, não tinha uma proteção no teto, numa prisão de segurança máxima. Acho que fugiram pela luminária do teto, né? Olha só o absurdo. E ainda com alicate deixado, segundo ele, segundo o ministro Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, ele afirmou que falaram para ele que tinha um alicate jogado no meio do pátio da prisão. Um alicate que seria usado pelos pedreiros que estavam fazendo uma obra no local. É impressionante como essa corja tem desculpa para tudo, né? Para tudo. Vamos então assistir aqui um trecho da entrevista que eu fiz com os meus amigos Bernardi, Didi Red Pill, Diogo Forjaz, lá no Fator Político BR, que inclusive hoje eu te espero lá, tá? Minha audiência. Vocês me ajudem lá, às 5 horas da tarde, tem live, o show do Mário Robert, que é o meu programa de domingo, às 5 horas da tarde. Eu espero vocês lá, minha audiência, e diga que foi indicação do Mário Robert. Vocês vão lá no Fator Político BR, se inscrevam, tá? E diz que foi indicação do Mário Robert para eu ganhar um pontinho lá com o pessoal, tá? Eu vou jogar na tela, então, um trechinho aqui onde nós conversamos justamente sobre essa fuga da prisão e o que pode ser feito daqui para frente, tá? Deixa o like, compartilha muito, porque eu preciso realmente da ajuda de vocês, tá? E vamos continuar aqui com a nossa pauta justamente do alicate e do teto sem tarde. Isso é a fotografia, né, do que é a nossa segurança pública quando nós temos um grupo potencialmente criminoso administrando o país. Vamos lembrar que esses dois bandidos que fugiram na terça-feira de carnaval, além de sambar a lista dos homens bons, sambou. Vocês veem que tá travando, né? Tá travando realmente por causa que a internet na cabeça dos bons. Sambou também na cabeça da administração daquele presídio. Mas quem são esses dois? A propósito, o Comando Vermelho, que recebeu com honras, com bonezinho, até a primeira-dama, questão de 2 semanas atrás, lá no que conhece bem
carceragens, e ficou 581 dias preso. Esse governo que aí está conhece muito bem o sistema prisional, não porque muitos deles, inclusive o presidente que aí está. E tenhamos, esses dois bandidos que se autolibertaram são do Comando Vermelho. Exatamente. Comando Vermelho, que é administrado das favelas do Rio de Janeiro, onde teve trânsito livre o ex-ministro Justiça, e é onde Lula, na sua campanha eleitoral, conseguiu subir lá num caminhão aberto, sem qualquer risco de vida. E agora, há poucos dias, uma escola de educação técnica, e ele soltou aquela pérola de que nenhuma mulher namoraria um ajudante geral. Mas foi exatamente um alicate de um ajudante geral que foi esquisito no meio de uma obra e que facilitou, né? Afinal de contas, sempre tem um ajudante dando uma geral, e ajudaram a facilitar com a fuga de uma prisão de segurança máxima. Na verdade, isso aí é uma piada. Estão rindo esses dois fugitivos. Já arrumaram. Excelente. Falando em alicate e teto, né? Tem também as câmeras, né? A história, a mesma e velha história das câmeras na hora H. Né? Lembra-se lá do 8 de janeiro, onde as imagens sumiram na gestão do nosso querido Flávio Dino, né? A mesma história se repete aqui com, olha só, um ministro da Justiça dizendo que as câmeras não estavam funcionando. Né? Querido Jazz, o que você tem a dizer sobre as câmeras que não funcionam? Olha, eu prefiro dizer sobre os olhos que não enxergam, porque essa é a minha maior preocupação. Eu vou aproveitar essa questão para bater mais uma vez na questão dos precedentes pragmáticos. São as 5 prisões mais seguras do país, das mais seguras do mundo. Tínhamos até agora nenhuma fuga. A imagem da janela ou do espaço quebrado é patética. A narrativa da fuga é patética. A justificativa do ministro é sobre o termo que ele usou, na terça-feira de carnaval, todo mundo fica mais leniente. Como assim? Como assim? Então, a gente tem que refletir sobre os impactos que esse tipo de agenda pode ter para tentar enxergar interesses. E as prisões, então, mais seguras do Brasil, das mais seguras do mundo, eram revisitadas. Novas políticas de fechamento de fronteiras foram adotadas. Em ditaduras, presos políticos vão para prisões federais. Ora, mas quantas coincidências nós temos nas medidas pelo ministro? Falou-se sobre o crime organizado, e eu vou ser mais claro no que eu tentei dizer no comentário, um conjunto de precedentes. A esquerda, bandidólatra, que nunca se preocupou em combater o crime, teve no discurso do Barroso e do Lula, a criminalidade é o problema do país. O Lula, inclusive, conectando a política, o jornalismo e o judiciário ao problema do crime organizado. Ou da criminalidade, como queira. Então, imagine-se de forma objetiva, se este governo, que nunca teve compromisso em combater a criminalidade, a esquerda sempre foi leniente com os criminosos, vítimas da sociedade, resolvesse o que fez Bukele, ou o que fez, ou o que se faz no Equador. Já imagine os presos políticos em presídios federais com políticas revisitadas. Imagine inclusos na lei ou com novas políticas de fronteiras. Nós não estamos falando de um governo, disse Hamilton Mourão, nós não trocamos de governo e mantivemos o regime. Há uma tentativa de troca de regime. Isso torna qualquer assunto muito mais perigoso e muito mais pesado
do que seria. Não há como se tratar como o que esse desgoverno faz. Nós não estamos num parâmetro de normalidade. Me preocupa as figuras dos presidentes da Câmara e do Senado ameaçadas. Bastou ir ainda, se o governo amar, para virar alvo da imprensa, da desmídia, como eu gosto de chamar. Isso é grave. Isso é muito grave. Prerrogativas de deputados violadas, liderança da ONU, buscas e apreensões à revelia, porque sim. Então, o grave. Nós estamos falando de um governo que demonstrou publicamente alinhamento com o Partido Comunista Chinês, que desrespeita todos os parâmetros de liberdade e de acordos internacionais que se tem notícia. Não tem Google na China. Então, quando você olha para alguém que tem essas referências, com essas práticas, é normal que presídios federais de segurança exemplar tenha alguém fugindo por um buraco, como um fio dos anos em preto e branco. E que traz, a partir dessa fuga, um tanto quanto inusitada, uma rede de alternativas que começam a igualar os sistemas e as ferramentas às que se vê em ditaduras, como a da China, que o próprio PT diz ser referência. Isso é grave. Isso é grave. Enfim, o AFO, nós estamos olhando um sistema judiciário que não funciona, legais, todos eles, no devido processo legal, do Código Penal, Constitucional, violentados, já passou da violação, violentados, e não dá para olhar para a criação de novas ferramentas persecutórias como se fosse um ato de governo convencional. Inclusive, eles se espelham para fazer o que fazem. Então, o que nós estamos vendo são avanços sucessivos, inclusive e principalmente, mais recentemente, no Legislativo. O Legislativo não só perde as prerrogativas, proteções e, aos poucos, a capacidade de operar. Há um esvaziamento do processo político. Há um esvaziamento do processo da estrutura não era algo que não era previsível. Era previsível. Então, você para olhar agora o que acontece, esses presídios, vê Lula falando sobre o problema da criminalidade, Barroso falando sobre o problema da criminalidade. Ora, vamos lá. Tem que refletir sobre o que isso pode, de fato, significar para o país. Então, o ponto que o país está é grave. Todas essas ações não têm uma interpretação simples e objetiva. É preciso refletir sobre essas decisões e como elas se conectam. O que há no Brasil é uma tentativa de implementação de um regime usando poucas peças aparelhadas para suprimir a maioria do povo brasileiro. Somos maioria em todos os segmentos para pressionar essas maiorias. E, nesse sentido, o deputado Osmar Terra tem toda a razão. Pressia aparelhada costuma causar ebulição. É verdade. Inclusive, nesse evento, um tanto quanto inusitado, para ser simpático, do presídio, ameaças severas às liberdades do país, ainda maiores às liberdades já violadas do povo brasileiro. Perdoe aqui a ênfase, mas vai ser inclusive o comentário anterior. Excelente. De Red Pill, também já mencionados aí, neste presídio de segurança máxima, ainda aí também não estava funcionando, tem essa também. A iluminação também não tá um caco, né? Na verdade, a segurança máxima tá um ferro velho, né? Segurança máxima mesmo é só patriotas que no 8 de janeiro. O que você tem a dizer sobre isso, meu amigo? Rapaz, praticamente o tutorial que o ministro da Justiça fez de como fugir de um presídio. Ele disse qual era o melhor horário, ele disse qual era o melhor dia do ano, entre terça e quarta-feira de cinzas, e ele disse que os presídios de segurança máximas podem ser facilmente perfurados pelo teto ou pela parede, porque ele disse que não tinha a espessura necessária para conter qualquer tipo de fuga. Então, foi praticamente um tutorial. Mas o que me chama a atenção, além disso, é o seguinte:
a cadeia precisava de fazer algum tipo de, né? Senão, há peões trabalhando com ferramentas, etc. e tal. O curioso é o seguinte: então, os policiais e também os agentes, esses caras entraram com as ferramentas, ninguém contava. Olha, entrou com 5, tem que sair com 5 serras, mesmo que tenha quebrado, mesmo gasta. Ele tem que olhar depois as 5 serras que ele entrou. Mas não tinha controle nenhum da entrada de ferramenta. Pelo visto, não tinha muito controle também dos funcionários que estavam lá. E tudo isso aqui, na verdade, não tinha, era o controle geral da situação. Nem vou comentar a Câmara, né? Porque vocês sabem, não foram um blackout, por exemplo, não foi. Pessoal, peço perdão pelo travamento, tá? Tá muito ruim mesmo aqui a internet, então peço perdão pelo travamento. Vamos ver se volta aí a fala do Didi. Não foram todas, foram algumas, mas justamente para poderiam identificar a saída dos dois marginais e também se houve alguma colaboração interna. Todas as outras câmaras funcionavam. Isso aí. Eu quis trazer, né, esse trechinho para vocês do programa, que vai ao ar todas as sextas, né? Na verdade, de segunda a sexta, tem programas noticiários lá, sempre às 7h30 no Fator Político BR. Se vocês se inscreverem lá, fale que foi pela indicação pelo Mário Robert, para eu ganhar um pontinho com eles lá, tá bom? Mas, enfim, pessoal, olha só que interessante o que eles disseram, né? O Brasil está totalmente jogado às traças, os nossos presídios, principalmente um presídio federal, jogado às traças. Nós, mais uma vez, somos motivos de vergonha fora do país. O Brasil está sendo motivo de chacota todos os dias, principalmente por causa desses aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui. Estadão. Abusos do STF são causa da deterioração de sua credibilidade. Isso aqui é a matéria do Estadão, não do Mário Robert, mas sim do Estadão, que eu vou estar lendo aqui o primeiro trecho para vocês, para a gente acompanhar essa crítica, tá? A crítica de um jornal ao STF, né? Vamos ver. Eles fazem parte do sistema, né? Provavelmente não vai dar em nada. Para o jornal, os ministros precisam fazer uma autocrítica sobre condutas recentes. Então, vamos ler a matéria aqui, só o trechinho aqui. Citando as recentes pesquisas de opinião que mostram o descrédito crescente do brasileiro no Supremo Tribunal Federal, o Estadão defende que os ministros da Corte façam uma autocrítica sobre decisões que afrontam a Constituição Federal e se afastam da Justiça. Embora o Estado de São Paulo mantenha a posição de considerar que o STF prestou inestimáveis serviços, o Brasil, durante a doença mundial, na defesa do processo eleitoral no 8 de janeiro, na defesa da soberania do povo, o editorial publicado neste domingo, 18, constata que o povo não tem a mesma percepção. Recentemente, uma pesquisa da Atlas Intel mostrou que 51% e 56% dos entrevistados consideram péssima a atuação dos ministros. Em um ano, os que confiam no STF caíram 45% para 42%. Ixi, eu acho muito ainda. E os que não confiam cresceram de 44% para 51%. E aí a gente faz aquela pesquisa nossa aqui do canal e vocês coloquem aí nos comentários, no chat ou no comentário aqui embaixo. E aí? São só 52% mesmo da população que não confiam na nossa Suprema Corte? Ou você também que está aí não confia? Coloque nos comentários que eu quero deixar um coraçãozinho para vocês,
Eu agradeço a presença de vocês até o final dessa live. E eu peço a você, daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, lá no show do Mário Robert, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá, tá bom? Deus abençoe você, sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Nós vamos vencer essa batalha todos unidos em um só propósito. Deus abençoe grandemente seu domingo e a sua vida.